Livro capítulo de número 30. Aqui nós agora entramos em uma descrição mais detalhada de outras peças do tabernáculo. Você já percebeu, nós falamos de peças e depois entrou numa questão própria do sacerdote, das roupas, dos rituais. Agora no 30, volta a falar a respeito do altar do incenso. O altar do incenso foi outra peça que foi criada, foi feita para automaticamente ter uma finalidade. O altar do incenso tinha a finalidade de fazer a intercessão pelo povo, porque quando o incenso era queimado, na verdade o incenso simbolizava as orações, as intercessões. Vamos ler 30, versículo 1. E farás um altar para queimar o incenso de madeira de cetim o farás. Madeira de cetim, madeira de acácia, madeira de lei. O seu comprimento será de 1 côvado e a sua largura de 1 côvado. Será quadrado. E de 2 côvados a sua altura, e as suas pontas fará uma só peça com ele. Bem, na verdade isso aqui era quadrado. Quando você fala 1 côvado, daria 50 centímetros. Então na verdade era de 50 centímetros por 50 centímetros. A altura, ele fala aqui que a altura seria de 2 côvados. Então na verdade teria 1 metro de altura. E as suas pontas, quer dizer, os seus chifres nos 4 cantos, uma só peça. E com ouro puro forrarás o seu teto e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Coroa de ouro é o ornamento. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, quer dizer, debaixo do seu adorno. Aos 2 lados as farás de ambas as bandas, e serão para lugares dos varais com que será levado. E os varais farás de madeira de cetim, os forrarás com ouro. E o porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. Então, na verdade, o altar do incenso, a posição dele, vai ser colocado à frente da cortina, do véu, dentro do lugar santo, e justamente em frente à cortina que fazia divisão entre o lugar santo e o lugar santíssimo. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias. Cada manhã, quando põe em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Então, na verdade, ele tinha que queimar um incenso pela manhã e tinha que automaticamente queimar o incenso ao anoitecer. Não oferecerei sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramarei sobre ele libações. Tipo o seguinte, isso aí é para ser feito lá no altar do holocausto, que é outra finalidade. Esse daqui não, esse daqui somente o incenso santo. E ele diz 10, E uma vez no ano, Arão fará expiação sobre as pontas do altar, com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Então esse é o altar do incenso, não podia ser queimado nada, nem de sangue, nem de holocausto, nada. Ali era somente para o incenso santo. E esse incenso era preparado. Nós vamos ver, nós lemos aqui, é que são passagens em passagens. Lá na frente fala do incenso, como é que ele era formado, preparado, lá no versículo 34. Mas certo é, uma vez por ano, Arão faria expiação. Esse aqui é no dia nacional da expiação, que nós veremos lá no livro de Levítico. Assim era feita toda essa obra. No versículo de número 17, tem a pia de cobre, era outra peça. Só que a pia de cobre ficava no pátio. Na sequência você entrava no tabernáculo, você tinha o altar do holocausto e logo depois você tinha a pia de cobre. Essa pia tinha água para lavagem dos sacerdotes. 17. E falou o Senhor a Moisés dizendo: farás também uma pia de cobre com a sua base de cobre para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Ou acender a oferta, ou quando se chegarem ao Senhor para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram.
e isto lhes será por estatuto perpétuo a ele e a sua semente nas suas gerações. Por quê? Na verdade, eles tinham contato com pessoas normais ali fora. Então, para entrar no lugar no santuário, eles tinham que primeiro sacrificar e também fazer uma lavagem para purificação das suas vidas, no caso da sua natureza, da sua carne. Agora vem mais um, o azeite da santa unção. Esse daqui é o azeite também que nós falamos, que era o azeite usado na consagração e etc. Diz assim 22, ó. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: Tu, pois, toma para ti das primícias, especiarias, da mais pura mirra, 500 siclos, e de canela aromática, a metade, a saber 250 siclos, e de cálamo aromático, 250 siclos, e de cássia 500 siclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras, 1 hin. E disto farás o azeite da unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da unção. Porque aqui, como eu falei, não era um azeite comum que a pessoa pega da lata e passa no sujeito. Isso acontece muito hoje em dia, né? Não, o azeite da unção era um azeite preparado. Então esse azeite tinha o próprio azeite, não é? Tinha um azeite. Mas ali nesse azeite você colocava mirra, você colocava canela, você colocava cálamo e você colocava cássia. 4 especiarias. Naquilo ali sacudia e saía o cheiro que era o exigido por Deus. E só Deus para exigir o aroma que lhe agrada. E esse azeite era o azeite da unção. Ficaria automaticamente preparado para que sempre que fosse necessário ungir alguém ou alguma coisa, aquele azeite estava preparado. 26. Ó. E com ele girás a tenda da congregação e a arca do testemunho. E a mesa com todos os seus utensílios, e o castiçal com os seus utensílios, e o altar do incenso e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Assim santificarás estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Também ungirás a Arão e a seus filhos, e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Isso quer dizer que aquele material, aquele azeite, era utilizado justamente dentro da linhagem dos sacerdotes, da linhagem araônica, da linhagem sacerdotal. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem farás outros semelhantes, conforme a sua composição. Santo é e será santo para vós. Tipo o seguinte, se alguém quiser fazer, faz um outro composto. Era comum na época fazer um perfume, uma unção. Só que um óleo ungido, melhor dizendo, né? Aí ele vai fazer aqui o seguinte, a diferença. Fala, não, você tem que ter o teu particular e tem que ter o de Deus. O meu é o meu, o de vocês é o de vocês. Aqui no versículo 33, olha como é que era sério o negócio. O homem que compuser tal perfume como este, ou que dele puser sobre um estranho, será extirpado dos seus povos. Sabe o que significa isso? Seria morto aquele que fizesse uma pirataria do azeite santo consagrado. Mas tem o azeite santo, tem o incenso santo também. O incenso santo era o que seria queimado justamente ali, como nós falamos, sobre o altar do incenso. 34. Disse mais o Senhor a Moisés: Toma especiarias aromáticas, estoraque, ônica e gálbano. Estas especiarias aromáticas e incenso puro de igual peso. E disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, veja bem, temperado, puro e santo. E dele moendo pisarás, e dele porás diante do testemunho na tenda da congregação, aonde eu virei a ti. Coisa santíssima vos será. Então nós temos aqui a composição. 3, né? Estoraque, ônica e gálbano. O estoraque é uma resina que era extraído justamente da mirra, né? Você tem a mirra, então da mirra se extraiu automaticamente estoraque. A ônica, aí já tem uma outra definição. A ônica era conseguida, ou se consegue, na casca ou na concha de alguns moluscos, tá? De alguns moluscos,
que produzem um cheiro forte e penetrante. Então você tem o estoraque, que era extraído da mirra, você tem o ônica, que era extraído de determinados moluscos, como eu falei, e tem o gálbano. Gálbano é um arbusto também conhecido como férula ou cicuta. Férula ou cicuta. E então, na verdade, você tem a mirra extraído você tem o estoraque extraído da mirra, você tem a ônica extraído de moluscos, e você tem o gálbano extraído de arbustos que nasciam, que eram uma espécie de erva. Dali, eles faziam automaticamente o incenso santo, que não podia ser também copiado. Aqui diz, 36, e dele moendo pisarás, e dele porás diante do testemunho, na tenda da congregação, onde eu virei a ti, coisa santíssima vos será. Porém, o incenso que farás conforme a composição deste, não fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. A mesma coisa que aconteceu com azeite, não podia fazer para uso particular. 38. O homem que fizer tal como este, para cheirar, será extirpado do seu povo. A mesma coisa que fala a respeito do outro, né? Aquele que fizesse o óleo da unção para si próprio, automaticamente ele seria extirpado do povo dele. Aí diz assim, aqui no finalzinho, né? Extirpado quer dizer morto, banido, vai sumir do mapa, assim disse o Senhor. Este foi Êxodo capítulo de número 30.